Graça e paz, irmãos, paz do Senhor Jesus. Culto de quarta-feira, culto também especial, porque é um culto de assembleia para a eleição da nossa nova diretoria, diretoria ministerial, diretoria administrativa, para o ano de 2023. Então eu acredito que ainda vão chegar mais irmãos, Eu acredito que não é somente esse número aqui que vai estar aqui presente na hora da assembleia. Mas eu quero começar o culto lendo o texto que nós lemos no domingo à noite. A palavra que o Senhor nos deu foi no processo da vitória, Então aqui em 1 Coríntios 9:24 diz assim: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. Existe uma maneira de correr para se alcançar a vitória. Existe também uma maneira de correr para não se alcançar a vitória. Então, quando o apóstolo Paulo diz correi de tal maneira que alcanceis, ele está dizendo que a forma como o corredor corre vai determinar o seu fracasso ou a sua vitória. Então, existe uma maneira correta de se fazer as coisas para se alcançar a vitória, como também existe uma maneira errada de se fazer as coisas que nos leva ao fracasso. Então, pensando aqui na vida de um atleta, que foi o que ele quis dizer aqui, de um corredor, aqueles que correm nos estádios, aqueles que disputam uma corrida com outros adversários, só um leva o prêmio. Então ele diz correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Então quer dizer que alguns correm do jeito certo e outros correm do jeito errado. Então, pensando assim, um corredor que se alimenta de qualquer jeito, que dorme de qualquer jeito, que treina de qualquer jeito, ele vai alcançar a vitória? Se ele estiver concorrendo com alguém que se alimenta da forma mais correta possível, que treina da forma mais correta possível, que se prepara da forma mais correta possível, considerando que os dois estão no mesmo patamar de força e de capacidade, aquele que cuida dos detalhes tem a possibilidade de ter um melhor resultado. Isso em tudo na nossa vida, Se a gente pensa no nosso trabalho, vamos dizer que lá tem um funcionário que faz as coisas de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, trabalha de qualquer jeito. A questão de chegar no horário, de ser pontual ou não, para ele é uma coisa que ele trata de qualquer jeito. Mas aí tem aquele que se preocupa em fazer as coisas da melhor maneira possível, com relação ao horário, se preocupa em ser sempre pontual, em relação ao seu trabalho, procura fazer as coisas sempre corretamente, com esmero, com dedicação, com zelo. Ou seja, o resultado dele com certeza será melhor do que o do outro. Na vida cristã, irmãos, muitas vezes é assim também, trazendo isso para nós como cristãos. Um cristão que ora de qualquer jeito, que lê a Bíblia de qualquer jeito, que pratica a palavra de Deus lá fora de qualquer jeito, com certeza ele não vai se sair tão bem quanto aquele que ora com dedicação, com zelo, que lê a palavra com dedicação, com zelo, que vive a palavra de Deus lá fora com dedicação, com zelo, com excelência. Então a maneira como nós fazemos as coisas determina a vitória ou fracasso na nossa vida. Então, traduzindo para nós, viva a vida cristã de tal maneira que você consiga ser vitorioso dentro da vida cristã. Viva a vida cristã de tal maneira que você consiga ser vitorioso dentro da vida cristã, em relação ao seu chamado, em relação à sua vocação, em relação às expectativas que Deus tem ao seu respeito, porque Deus tem expectativas ao nosso respeito. Deus, Ele quer que nós sejamos canal de bênção. Amém? Quem quer ser um canal de bênção aí? Deus quer que você seja. Deus quer fazer de você um canal de bênção, mas Ele não pode fazer de você um canal por onde vão fluir as bênçãos se o canal estiver entupido. É que nem um cano de água que tem que passar água, Tem que passar água cristalina naquele cano, mas e se ele entupiu de sujeira? O que tem que fazer, irmãos, para que a água possa passar? Desentupir, Existe o desentupidor celestial, que é o Espírito Santo, É Ele que desentope as coisas na nossa vida, é Ele que vem e nos convence
do pecado, da justiça, do juízo. Ele que nos dá um toque dizendo: ó, isso aí não é de Deus, isso aqui não te pertence mais, lá no passado pertenceu, agora você é de Jesus. Essas palavras, esses costumes, essas situações aí não te pertencem mais, então abandona isso. O Espírito Santo ele vai trabalhando para que a gente seja um canal de bênção, vai limpando as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, né, os nossos maus costumes, porque é tudo isso que impede a ação de Deus na nossa vida, que impede o fluir da água de Deus em nós, das bênçãos de Deus em nós. Então, assim como um corredor, ele tem que correr de tal maneira que ele alcance o prêmio, eu e você como cristãos temos que viver a vida cristã de tal maneira que nós possamos ser vitoriosos dentro da vida cristã. Amém? Quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos louvar ao Senhor.